Nesta lição, vamos ver que no inglês temos várias palavras com letras silenciosas. Por que isso? Porque às vezes a gente tem palavras que a gente pronuncia com o mesmo som, por exemplo, to, and to, só que a gente tem as letras silenciosas. Portanto, vamos agora aprender essas letras silenciosas. Aqui na nossa lição, a gente tem o recurso de um cartaz de pronúncia. A mesma coisa que temos aqui, só que ele é um resumo. Então, vamos acionar para podermos explicar a aula. Esse cartaz você pode imprimir para poder estudar com mais facilidade. Aqui no começo a gente fala um pouquinho das regras da pronúncia das vogais e da pronúncia das consoantes que a gente já viu. Então, vamos lá. Letra B. Quando é que a gente não pronuncia a letra B? A gente nunca pronuncia a letra B quando ela vem depois do M e antes do T. Portanto, exemplo, lam. Você vê, a gente não fala lamb, a gente fala lam. Det. A letra C, quando a gente combina com S e C, ou antes da letra K, ou Q. Maçã. A gente nunca fala maçã. Maçã. Acquit. A letra D. Essa não existe regras, só existe um conjunto de palavras que a gente estuda. Entre essas palavras a gente tem Wednesday, sandwich. A gente não fala sandwich, a gente fala sandwich. Handsome. E também, quando é combinado o D e o G, então, Dutch, hedge. O E nunca é pronunciado no final da palavra, isso a gente já viu. Quando vem seguido uma única consoante. Então, hope, hope. A gente não fala hope, hope, right, like. A letra G nunca é pronunciada quando vem antes do N e, às vezes, quando é GH. Esse GH, a gente tem casos que não se lê e, em alguns dos casos, a gente tem o som do F, do som do F. Portanto, nesse caso, a gente tem os seguintes exemplos: champagne e daughter. A letra H não é pronunciada quando vem depois do W em algumas palavras. O WH, na verdade, nunca é pronunciado, não existe um som para o WH. Às vezes a gente não lê o W e às vezes a gente não lê o H. Então, no começo das palavras que vem depois, vem com a palavra W, às vezes a gente não lê. Por exemplo, as nossas perguntas want, where, ok? E em muitas palavras, quando vem depois do C, do G e do R, então, hour, echo. Na verdade, o H, quando a gente tem palavras que quando vem da linguagem francesa que não se lê. Então, se você estiver atenta e tiver uma semelhança com a palavra francesa e começa com H, normalmente a gente não lê. Na letra K, a gente nunca lê a letra K quando ela vem antes do N. Então, começando as palavras, por exemplo, knife, key, knock. O L nunca se lê depois das vogais A, O e U. Existem algumas exceções. Walk, talk, ok? Qual seria uma exceção? Por exemplo, o sold. O sold a gente já lê. O N nunca se lê depois do M. Então, autumn, column, certo? E o P não se lê quando está combinado com PS, PT ou PN. So, corpse,
psychologist. São palavras que não se lê. O S nunca se lê quando ele vem antes do L. Então a gente fala island, não Iceland. Island, isle. A letra T não existe regra como o D. Ela só tem algumas palavras, por exemplo, castle, Christmas. E aqui no Christmas a gente também não lê o H. Então, Christmas, fasten, often, listen. O U nunca se lê depois do G e antes de uma vogal. Então, por exemplo, guess, guitar. A letra W nunca se lê quando vem antes da letra R. Então, rat, right, rust. E novamente quando vem com a letra H. Nesse caso a gente lê o H e não se lê o W. Por exemplo, who, whose, sword. E relembrando, quando temos vogal e vogal, nunca se lê a segunda vogal. E dá se coloca um longo som na primeira vogal. Portanto, meet, meet e play. Então, essas são as regras das letras silenciosas. Isso ajuda você a pronunciar e ler corretamente as suas palavras. Voltando à nossa lição aqui tem uns exercícios para você praticar o que a gente acabou de falar.